que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas de anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. A vitória pertence a quem? Aos filhos de Jessé, é filho de Deus? Amém. A vitória pertence a você também? Bem forte! A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória! A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus. Nossa guerra vencida está. Os inimigos fugiram. Pela palavra de Deus, o Senhor dos exércitos, que poderá nos resistir. Pois o Senhor, nosso Deus, está a nos conduzir. A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória! A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus. Nossa guerra vencida está. Os inimigos fugiram. Pela palavra de Deus, o Senhor dos exércitos, que poderá nos resistir. Pois o Senhor, nosso Deus, está a nos conduzir. A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória! A vitória pertence aos filhos de Deus. A vitória pertence aos filhos de Deus.
Nós somos gratos ao Senhor. Gostaríamos de agradecer aos familiares, aos amigos que estão aqui essa noite para prestigiar, a todos que irão descer as águas batismais essa noite. Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Mateus. Não precisa de abrir. Quem tiver um olhar aí de super-homem. Mateus 28, a partir do verso 18, diz o seguinte: E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou todos os dias até a consumação do século. Também em Mateus 3, a partir do verso 11, diz: Eu, na verdade, vos batizo na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem eu sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aleluia. Eu creio que o desejo de todos aqui essa noite, que irão batizar, é testemunhar um ato público de que eles irão morrer para o mundo e de que eles irão viver para o Senhor, para todos sempre. Todos aqui, a expectativa é uma só. Não só a partir de hoje, mas a partir do dia que eles entregaram, deram sua vida para Jesus Cristo, de ser o melhor, de fazer o melhor, porque o Deus que ele serve, o Espírito que está vivendo dentro de nós, ele limpa a eira, ele nos purifica e nos transforma. Por isso, eu creio que o desejo aqui, de todos aqui essa noite, todos que irão batizar, é de ser o melhor filho, é de ser a melhor esposa, é de ser o melhor marido, é de ser o melhor irmão, a melhor irmã, porque eles estão transformados pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. E eu gostaria nesse momento de dar início, mas antes eu gostaria de concluir e dizer aqui, como diz aqui em Mateus: E aproximando Jesus falou dizendo: Foi-me dado toda a autoridade. Aleluia. A unção aqui está grande, viu? Tem unção aqui, irmão? Está saindo unção aqui para todo lado, relâmpago aqui. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Nós queremos dizer que nós estamos aqui em nome do Senhor, debaixo da autoridade dEle, debaixo da palavra dEle. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Esse é o motivo da nossa alegria. Nós agradecemos a todos, confirmando o nosso agradecimento aos familiares e amigos, e gostaria que você retornasse a essa igreja mais vezes. Nós queremos tê-lo aqui sempre conosco. As portas da igreja estão sempre abertas, os nossos corações estão abertos para tê-lo no meio de nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. A irmã Nelly é fruto da congregação Nova Canaã. A irmã Nelly crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mediante a sua pública profissão de fé. Eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Missionária, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Irmão Gleison, o irmão crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por esta igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adriana, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador na sua vida? Sim, eu creio. Mediante a sua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Rosane, a irmã crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro da palavra, autorizado pela Igreja Batista Missionária, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alfredo, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Valtemir, o irmão crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Missionária, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francileide, você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Mediante a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Selma, a irmã crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Missionária, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Rapaz, quem está muito alegre. Aleluia. Joaquim Tiago, você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim, eu creio. Aleluia. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Salvador da sua vida? Sim, creio. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Christian, neste momento, diante de homens, demônios e anjos, e diante do Pai, você confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim, Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Batista Missionária, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
irmãos estão sentindo calor? Eu não. Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esse momento. Ó Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor disse: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E esse grão de trigo, que era o Senhor Jesus, caiu em terra, morreu, e quase 2000 anos depois, só no Brasil, milhões de grãos de... Uma das coisas, irmãos, que mais entristece, uma das coisas que mais revolta Satanás, é saber que hoje e sempre Jesus tem perdão para nos dar. O diabo range os dentes, se consome, se enraivece. Enquanto isso, o ser humano entra na paz com Deus. Enquanto isso, o ser humano vive em harmonia com o Senhor. Basicamente, toda a história e conteúdo bíblico se resume numa preocupação central e única de Deus, em livrar o homem da miséria e da desgraça avassaladora causada pelo pecado. O pecado foi o tudo que Deus não queria que acontecesse com as pessoas. O pecado foi o tudo que nós fizemos e fazemos, alfinetando assim cada dia, cada momento, o coração de Deus, sangrando-lhe em gotas de amargura e de desgosto. O pecado é como se fosse a única forma de rebelarmos contra o Criador. O pecado, irmãos, é como nós estivéssemos assim, revoltando com Deus com nossos atos, nossas palavras, nossos maus pensamentos. O pecado provocou um reboliço tão grande nos céus, a ponto de o Filho de Deus, Jesus Cristo, vir sofrer injustamente a maior das humilhações já sentidas na face da terra. O pecado fez brotar da garganta de Jesus um brado de agonia e desprezo quando disse: Pai, por que me desamparaste? O pecado é a vergonha e o opróbrio de nós, os filhos de Deus, contra o Pai querido. O pecado, meus irmãos, é que levou Deus a tomar toda a iniciativa, levou Deus a tomar toda a iniciativa para que assim pudesse livrar o homem deste mal que um dia foi enraizado em nossos corações. Ele mesmo viu que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, inertes e fracassados por nossa maldade. Das coisas que fazemos todos os dias, comemos, bebemos, vestimos, trabalhamos, uma delas faz parte do currículo de nossa vida, infelizmente, é pecar. Pecar